E amém. Louvado seja Deus, amados irmãos. Conforme nós, nos últimos 2 quartas-feiras, a gente vem conversando, queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth. Hoje será a 3ª mensagem no livro de Ruth. Tivemos uma primeira mensagem, dando um contexto geral do livro de Ruth, quando é que está acontecendo a história de Ruth. Tivemos a segunda mensagem, falamos do capítulo 1, do verso 1 até o verso 5, quando as coisas estão indo de mal a pior. E hoje vamos falar do verso 6 até o verso 18. Do verso 6 até o verso 18. E aí você já tem que deixar uma coisa no seu coração. Depois de toda essa mensagem aqui, se você não se lembrar de nada, você tem que se lembrar disso. Que Deus está no controle de todas as coisas. E pode ser que no momento, e até mesmo no momento mais difícil da sua vida, no momento de mais dor na sua vida, ainda há esperança. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, está no controle de todas as coisas. E por isso, no momento de mais dor, de mais tristeza, de mais dificuldade na sua vida, ainda nesse momento, existe esperança. Isso tem que ficar no seu juízo. Isso tem que ser real na sua vida. Não pode ser algo que você vai escutar, vai dar amém e passou aquela porta e você está preocupado já se vai chover. Então tem que ser real na sua vida. Isso tem que ser verdadeiro. A gente tem que viver por essa verdade. E no livro de Ruth, do verso 6 até o verso 18, vai falar muito ao nosso coração sobre esse misto, sobre essa mistura de dor e de esperança. Lembrando que no livro de Ruth, semana passada, nós falamos, é um livro histórico, e como toda boa história, ela tem personagens. A gente viu que existem aqui alguns personagens: Elimeleque, Noemi, Malom, Quilion, Ruth, Orfa. Existe um cenário, eles estavam em Belém, na casa do pão, saíram de Belém e foram para Moabe. A gente viu que o autor, provavelmente, não tem como ter certeza, mas provavelmente, o profeta Samuel, escreveu esse livro. Ele tem meio que uma ironia aqui nesses primeiros versículos, porque Elimeleque significa Deus é o meu rei. Noemi significa agradável, doce. E eles moravam em Belém, na casa do pão, só que aí houve fome, faltou pão na casa do pão. E Elimeleque, que o nome dele significava Deus é o meu rei, em vez de ficar na terra e clamar ao Deus que concede o pão, Elimeleque sai da terra da aliança. E naquele período, você pertencer ao povo de Deus tinha muito a ver com a aliança. E a aliança tinha a ver com a terra, com a lei, com o templo, ou com o tabernáculo nessa época. Então ele sair de Belém foi meio que uma atitude errada de Elimeleque. E lembra que essa história, no versículo 1 diz, nos dias em que os juízes julgavam. Essa história acontece no período dos juízes. E aí quando você volta para o livro dos juízes, você vê que o povo pecava, desobedecia, Deus mandava um julgamento, Deus pesava a mão sobre o povo, aí geralmente mandava uma nação estrangeira, a mão pesava sobre o povo se arrependia, e aí Deus mandava um libertador, aí ficava nesse ciclo. Depois que o libertador morria, o povo voltava a pecar e se distanciar do Senhor. O livro de Juízes, essa história no livro de Juízes, esse ciclo de pecado, arrependimento, julgamento, Deus pesando a mão, levantando um juiz, esse ciclo todinho acontece ao longo de mais de 300 anos na história de Israel. Do final de Josué até o final de Juízes, você tem aí aproximadamente 300 anos. E essa história de Ruth acontece exatamente nesse período dos juízes. E o começo do livro de Ruth fala que foi um período de fome. E a fome que estava acontecendo era a mão de Deus pesando sobre o povo. Porque o povo tinha pecado, Deus mandou a fome. E aí, em vez de o povo se arrepender, em vez de Elimeleque colocar os joelhos no chão e pedir perdão pelos pecados do povo, ele foge. Em vez de ele enfrentar a crise, ele foge da crise. E aí essa história começa com Elimeleque, Noemi, Malom, Quilion, depois entra na história Ruth e Orfa, termina os 5 primeiros versículos
morre Elimeleque, morre Malom e morre Quilion. Ficam vivas 3 mulheres, Noemi, Ruth e Orfa. E basicamente agora, a partir do versículo 6, vai ser contado como essas mulheres vão responder a essa situação. Como que Ruth, Noemi e Orfa vão responder a aquilo que Deus trouxe sobre a vida delas. Será que elas vão... Aqui é como que uma história, se fosse uma peça de teatro. Terminou o versículo 5, fecharam-se as cortinas. Fecham-se as cortinas, vai mudar o cenário, e a plateia fica naquela pergunta: e agora? O que é que será que Ruth vai fazer? O que é que será que Noemi vai fazer? O que é que será que Orfa vai fazer? O restante do livro vai responder a essas perguntas. Como é que essas 3 mulheres respondem a essa situação? Lembrando, nesse período aqui, a mulher ela só tinha valor se ela tivesse ligada a um homem. Uma mulher viúva, nessa situação que Noemi estava, ela só tinha 2 alternativas. Ou ela mendigava, ou ela se prostituía. Se ela não tivesse ligada a um marido, se ela não tivesse filhos homens, se ela não tivesse um pai, ela não teria sustento na sua vida. E a história, se fosse apenas uma viúva, já seria bem complicado. Mas a história termina no versículo 5, com 3 viúvas, sem filhos. Sendo que Noemi já é uma pessoa de uma certa idade avançada já. E aí, fecham-se as cortinas, e aí começa aqui o versículo 6. Veja comigo aí o versículo 6. A gente vai do 6 até o 18. Eu vou lendo aqui, e a gente vai acompanhando algumas explicações. Veja o versículo 6. O versículo 6 já começa com uma ditosa esperança. Veja que apesar da dor, morreu Elimeleque, morreu Malom, morreu Quilion, não tem nada, vou voltar para minha terra, não tenho absolutamente nada, viúva, mas veja como é que é o versículo 6. Então, Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe, ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhes alimentos. Então veja que mesmo no momento da dor, nós vimos na quarta-feira passada que o grande personagem nesse texto é o Senhor, que está no controle de tudo que está acontecendo. Mesmo no momento de dor, de luta dessas mulheres, ainda lá em Moabe, no local onde elas não deveriam estar, ainda lá, ela ouviu: Deus visitou o seu povo. Existe esperança para o coração dela. Talvez ela pensou: se eu não tenho muito o que fazer. Se eu ficar aqui, eu vou me prostituir, ou eu vou mendigar, eu não tenho nada, vou voltar para a terra de Belém. Escutei que o Senhor, que o Deus do pão, aquele que traz o pão, visitou a casa do pão. E eu chamo a sua atenção, porque o texto não diz assim: Noemi ouviu que agora está dando, a plantação está frutificando. Noemi não ouviu que o povo que estava atacando Israel foi derrotado. Não foi isso que ela ouviu. A mensagem que chegou para Noemi foi: Deus visitou o seu povo. É a pergunta que eu faço para você já no início aqui. Deus, ele visita o seu povo, sim ou não? Visita o seu povo. Como você acha que estava o coração de Noemi? Aqui no final do versículo 5. Você acha que o coração dela estava quebrado? Perdeu o marido, perdeu os filhos, não tinha absolutamente nada, não tinha perspectiva de vida nenhuma, estava no fundo do poço. Ele vai continuar vendo isso aqui, ela vai relatar isso ao longo do texto, mas mesmo lá no fundo do seu poço, a notícia que trouxe esperança para o coração dela foi: Deus visitou o seu povo. Meu amado irmão, já de cara, eu não sei como é que está o seu coração, eu não sei como é que está a sua vida, você que está acompanhando online, eu não sei como é que está as batalhas da vida. Sei que a vida às vezes nos joga lá no fundo do poço. Quando você pensa que a coisa está ruim, parece que ela piora, como foi aqui com Noemi. Noemi saiu de Belém atrás de coisas, não foi? Ela tinha um marido, tinha uns filhos, saiu de Belém atrás de coisas. Queria coisas, alimento, sustento. Ela saiu de Belém, foi para Moabe atrás de coisas. Chegando em Moabe, ela não só não encontrou as coisas, como ela perdeu pessoas.
Ela não encontrou as coisas e ainda perdeu as pessoas. Então, as coisas foram de mal a pior para Noemi. Mas mesmo lá no fundo do poço, uma notícia trouxe esperança para ela. Deus visitou o seu povo. Talvez o que o meu coração e o seu coração estejam precisando hoje é aquela certeza de que Deus visita as nossas vidas. De repente, lá no fundo do poço, lá na sua cama, hoje à noite, naquelas lutas e dores que ninguém sabe, só você sabe, aquelas angústias que estão no seu coração, aquelas preocupações que você tem, Deus está lá do seu lado. Deus visita o seu povo. Deus conhece as nossas lutas. Deus conhece as nossas aflições. Deus, às vezes, o Senhor está dizendo assim, olha, basta, o que a gente precisa é que nem aquela mulher do fluxo de sangue. O que foi que ela disse? Senhor, basta apenas que eu te toque. Ela disse isso para alguém? Ela disse isso para quem? Ela disse isso no coração dela. Foi ou não foi? Ela não chegou para um dos apóstolos, eu quero só tocar nele. Ou ela não disse para o marido dela, para alguém, eu quero tocar nele. Não, ela disse isso no coração dela. Porque eu disse comigo mesma, basta que eu te toque, Senhor. Às vezes basta que eu e você toquemos o Senhor. Às vezes as lutas, as dificuldades das nossas vidas batem, e às vezes a gente quer resolver de todo jeito, e às vezes basta que o Senhor nos toque, ou que você toque o Senhor. Basta que Ele queira. Se há doença na sua vida, basta que o Senhor queira. Basta que o Senhor diga, haja cura, que vai haver cura. O Senhor trouxe todas as coisas do nada. A sua criação, como dizem, é criação ex nihilo, não existia nada. E o Senhor disse, haja luz. E o que foi que aconteceu? O Senhor disse, apareça a porção seca. O que foi que fez? Aconteceu. Apareceu a porção seca. Dividam-se as águas nos céus embaixo. E foi o que aconteceu? As águas se dividiram. Apareçam-se os luminares. O que foi que aconteceu? Apareceram os luminares. Povoem-se as águas, povoem-se os céus. O que foi que aconteceu? As águas foram povoadas. Apareça a vegetação, povoe-se a terra. O que foi que aconteceu? Povoou. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o que foi que aconteceu? O homem foi feito à sua imagem e semelhança. Tudo o que o Senhor disse que ia acontecer, aconteceu. Você acha que se o Senhor olhar para a sua vida e disser assim, haja cura, não vai acontecer? Você acha que se o Senhor, de repente, você que está desempregado, você que está numa luta grande, se o Senhor olhar assim e dizer, abra uma porta de emprego, vai ou não vai abrir? Claro que vai. Absolutamente nada pode impedir o agir de Deus. Absolutamente nada. Deus visitou o seu povo. Essa notícia trouxe esperança lá no fundo do poço para Noemi. Mas mesmo com a esperança, nosso coração é duro. É ou não é? Porque veja o restante do texto. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado, e as duas noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras, vão agora e voltem para a casa da sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa do seu novo marido, e dê um beijo em cada uma delas. Qual era a perspectiva de Noemi? Noemi ouviu que Deus tinha abençoado o seu povo, estava voltando, as noras estavam voltando com elas, mas o que é que ela disse para as noras? Voltem para a casa das suas mães. Deus seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas comigo e com aqueles que morreram. Na perspectiva de Noemi, a única forma daquelas mulheres serem felizes era como? Casando. Ela tinha até o contexto histórico a favor disso. Mas isso é verdade? Essa é a única forma de ser feliz? É se acontecer alguma coisa que, no contexto dela, o mundo da época dela dizia, uma mulher só pode ser feliz se casar. Era isso que o mundo na época dela dizia. E foi isso que ela acreditou. Vocês só podem ser felizes se vocês se casarem novamente. Ela estava certa ou ela estava errada? Errada. Estava errada. O mundo nos diz hoje, você só pode ser feliz se você tiver um emprego tal, se você tiver uma casa tal, se você tiver um carro assim, se você tiver um carro assado.
Você vai ter gente por aí até dizendo assim que você tem que decretar isso na sua vida, que você tem que exigir isso de Deus. Não aceito isso, não aceito aquilo. A perspectiva dela era uma perspectiva que só haveria felicidade se aquelas mulheres tivessem aquilo que o mundo diz que elas precisam ter para ser felizes. E veja que ela até dá uma justificativa, né? Porque ela continua assim no versículo 11. Finalzinho do 9 diz: deu-lhes um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: não iremos com a senhora, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos no meu ventre, para que se casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês. Aí vejam o que é que Noemi diz: a minha amargura é maior do que a de vocês. Aí vejam o que ela diz agora: porque quem? Porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Qual era a perspectiva de Noemi? É que Deus está pesando a mão dele sobre a minha vida. Que Deus, ele tem um versículo bíblico que diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? A perspectiva de Noemi aqui era o contrário. A perspectiva de Noemi é: se Deus é contra mim, quem é que vai me ajudar? Não é não? Então, diz: minhas filhas, voltem. Ainda que eu tivesse filhos hoje, a ideia dela é assim: olha, eu estou velha, eu não vou ter mais filhos, eu não vou me casar mais. Não tem como eu ter filhos para que vocês esperem os meninos crescerem para que vocês se casem. A perspectiva dela ainda é que elas precisam ter alguma coisa que o mundo diz que elas precisam ter para serem felizes. A perspectiva de Noemi é que ela tinha chegado ao fundo do poço. A perspectiva de Noemi é que, apesar da esperança, existia essa mistura de dor e esperança. Noemi achava que não tinha mais jeito. Noemi achava que a história da vida dela, Deus já tinha colocado um ponto final. Não sabia Noemi que toda essa história não seria acompanhada por um ponto final. Toda essa história seria acompanhada por uma vírgula, porque a história iria continuar. Quantas vezes eu e você não achamos que a nossa história chegou no fim, em determinada situação? Lembre aí, por exemplo, minha mente agora vem a história de Abraão. Antes de ser Abraão, ele era Abrão. Abrão significa o quê? Pai de muitos filhos. Você tem um nome, diga aí, seu nome se chama pai de muitos filhos. Aí alguém perguntava: legal, Abraão, seu nome é pai de muitos filhos, você tem 90 anos, quantos filhos você tem? Nenhum. Né? Chegava na reunião, quantos filhos? Nenhum. Pai de muitos filhos, tem nenhum filho. Aí Deus diz: Abraão, vou mudar o seu nome agora. Não vai ser pai, não vai ser mais pai de muitos filhos, não vai ser Abraão, não vai ser Abrão, vai ser Abraão, pai de uma multidão. Aí Abraão chega: mudei meu nome. Chega para os colegas dela: mudei meu nome. Não é mais Abrão. Pai de muitos filhos, não, está errado. E aí como é seu nome agora, Abrão? É Abraão, pai de uma multidão. Quantos filhos você tem? Nenhum, e minha mulher é estéril. Mas eu sou pai de uma multidão. Parece que Deus colocou um ponto final. Um senhor de 99 anos, não tem filhos, e a mulher é estéril, tinha tentado já dar um jeito lá com a egípcia Agar, mas Deus disse: não é de Agar que eu vou chamar a sua descendência, é de Sara. Não era um ponto final na vida de Abraão. Nasceu Isaac. Se você continua a história, você pode chegar, por exemplo, a Moisés. Você continua a história, chega em Moisés, 40 anos criado no Egito, capacidade total, intelectual, o homem que tinha os mestrados, doutorados, especializações, um guerreiro, achava que seria o líder, que ia libertar o povo.
40 anos, vai para o deserto, foge do Egito, vai cuidar de cabras e ovelhas, vai ser pastor no deserto. Alguém podia olhar para ele e dizer, olha, achava que ia ser alguma coisa na vida, achava que ia libertar o povo, tem todo o estudo no mundo, está aí agora cuidando das ovelhas, está aí agora no deserto. Alguém podia olhar e dizer, pronto, é só esperar se aposentar agora, um ponto final. Não era um ponto final, era uma vírgula. Deus iria fazer muita coisa ainda através da vida de Moisés. O Senhor Jesus Cristo, no momento de tristeza, Jesus tinha dito, olha, eu vou para Jerusalém, eu vou morrer, eu vou ser entregue na mão dos homens, eu vou morrer, vou ressuscitar, mas eu vou morrer. Os discípulos ficaram tristes, e Jesus chega para eles e diz assim, olha, não fiquem tristes, na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou para preparar lugar para vocês, e quando eu for, eu não vou deixar vocês sozinhos, porque quando eu for, eu vou mandar o Consolador, que o Consolador só virá se eu for. Então, às vezes, a gente acha que a nossa vida chegou numa determinada situação, não tem mais saída, é um ponto final, uma crise batendo na nossa porta, a gente aceita a derrota muito fácil, mas no meio daquela luta, no meio daquela dor, pode ser que Deus não esteja colocando um ponto final, Deus esteja colocando uma vírgula. Como o apóstolo Paulo diz, meus irmãos, apóstolo Paulo não, Tiago diz, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria vocês passarem por muitas provações, porque a provação vai produzir a fé no coração de vocês. Eu sei que é difícil, no momento da luta, no momento da dor, é difícil aceitar. Noemi aqui estava com essa perspectiva. Veja que a teologia dela, ela até estava correta na teologia dela, o ensino dela até estava correto, porque é Deus que controla todas as coisas. Mas a perspectiva dela era que Deus estava pesando a mão forte sobre a vida dela. Que Deus estava castigando ela, que Deus estava contra ela. Não sabia ela que Deus não estava contra ela, mas Deus estava trabalhando a favor dela. Noemi, ela não estava conseguindo, no meio daquela dor, no meio de tantas perdas, às vezes, nas lutas da vida, a gente perde o foco daquilo que Deus está fazendo de maravilhoso em nossas vidas. Porque imagine você que ela perdeu o marido, ela perdeu os 2 filhos, ela não tinha nem para ir, nem para canto nenhum para ir, estava completamente desamparada, mas Deus tinha dado algo maravilhoso para Noemi. Foi o que Deus deu para Noemi, maravilhoso, que ela não estava percebendo. 2 noras maravilhosas, porque as 2 disseram, nós não vamos te abandonar, nós vamos contigo. 2 moabitas, que eram inimigas de Israel, seriam extremamente hostilizadas em Israel, elas sabiam disso, estavam abandonando a casa dos pais delas, provavelmente as 2 tinham plena consciência de que iam morrer viúvas, não iam se casar de novo, iam ter que sustentar Noemi. Mas mesmo assim Deus deu algo maravilhoso para Noemi, que foram 2 noras. Orfa não queria abandonar Noemi. Abandonou, a gente vai ver aqui que Noemi vai insistir, ela vai abandonar, mas ela não queria abandonar. Ruth acompanha, tem uma declaração de amor belíssima de Ruth, vai chegar já nela. Mas ela não percebeu as maravilhas que Deus estava fazendo na vida dela. Às vezes, nas dificuldades, nas lutas da vida, a gente fica cego para aquilo que Deus está fazendo. A gente não agradece pelas pequenas coisas que Deus tem feito em nossas vidas. E você está aqui hoje, você está respirando, você tem visão, tem audição, está com saúde, pode sentar, pode levantar, pode ir, pode vir. Você vai voltar para uma casa, vai ter uma cama para deitar. Você tem pessoas na sua vida que se portam contigo, você tem um emprego, você tem sustento na sua vida. Tem uma igreja que você pode participar, o evangelho do Senhor pode chegar a você, você pode escutar da palavra de Deus, você pode andar livremente com a Bíblia para cima e para baixo, você não é perseguido por causa disso. Nós temos privilégios enormes, mas a gente foca naquilo que nós não temos. É como que alguém que está numa festa, está num ambiente, tem 100 pessoas no ambiente, aí uma pessoa pisa no seu pé, aí você fica com raiva, das 100, porque uma pisou no seu pé. Uma vez a gente estava aqui na igreja, uma quarta-feira como hoje, o irmão Cirilo estava aqui na igreja, estava conversando com ele ali fora, aí chegou um senhor pedindo comida ali fora.
Aí o irmão Cirilo disse, Paulo, você pode ir ali dentro pegar alguma coisa para ele, enquanto eu converso com ele? Eu fui, vim aqui, aí Dani pegou uma vasilha dessa de sorvete, de 2 litros, aí Dani caprichou no cuscuz, veio abarrotado assim, quase não conseguia fechar a tampa de tanto cuscuz que Dani tinha colocado. Botou cuscuz, botou salsicha, aí a gente veio, entregou para o rapaz, estava aqui. Aí quando entregou para o rapaz disse, só isso? Lá em casa sou eu, minha esposa e mais 3 meninos, isso aqui não dá nem para o começo. Aí o irmão Ciro disse, rapaz, por que você não agradece? Porque você chegou aqui e não tinha nada. Agora já está voltando com uma bicha de cuscuz dessa, cheia. Por que você não agradece? Não, mas às vezes a gente faz isso, reclama daquilo que a gente não tem, esquece de agradecer aquilo que a gente tem. Agradeça a Deus. Tenha um coração, perceba aquilo que Deus está fazendo na sua vida e seja grato por isso. Às vezes a gente esquece disso. Noemi estava esquecendo disso. Ela não estava olhando as noras maravilhosas que Deus tinha dado para ela. Noras que tratavam ela como uma mãe. E ela estava dizendo, não, minhas filhas, vão embora, me deixem, quero ficar sozinha, vão cuidar da vida de vocês. Ela até parece que era uma justificativa justa. Não, ela está preocupada com elas, tal. Se fosse nos dias de hoje, se a gente fizer um paralelo com os dias de hoje, o povo da aliança naquela época estava na terra da aliança. E ela estava voltando para a terra da aliança. Ela estava voltando para a terra onde o Deus da aliança tinha visitado o seu povo. Se a gente fosse fazer um paralelo hoje, o povo da aliança com Deus é a sua igreja. Era como se Noemi dissesse assim, não, minhas filhas, saiam da igreja. Não venham não. Vocês estão aí desse mundão mesmo, vá para o mundo. Vá aproveitar a vida no mundo. Não venha para a igreja não, porque na igreja não vai ter nada para você não. Seria mais ou menos o paralelo do conselho de Noemi. A atitude correta, como a gente viu no capítulo 1, do verso 1 ao 5, a atitude correta nunca é fugir de Deus, nunca. Ainda que seja na disciplina, mas a atitude correta de um crente, mesmo quando Deus está disciplinando, a atitude correta é se aproximar de Deus. Nunca fugir. E o conselho de Noemi é, vão para longe de Deus. Vão para longe de Deus. Mas Deus é tão misericordioso. A graça de Deus é tão forte na nossa vida, que Deus coloca uma insistência no coração de Ruth. Deus coloca perseverança no coração de Ruth. Deus usa Ruth para mostrar como a graça dele pode alcançar a minha vida e a sua vida. Porque se dependesse de mim, dependesse de você, ninguém estava aqui. Absolutamente ninguém. Ninguém estava aqui. Aprove a Deus usar a graça dele para que nós estivéssemos aqui, você estivesse acompanhando aí online. Aprove a Deus. Porque veja o que é que a graça de Deus revelada na resposta de Noemi, de Ruth. Ela diz, pegar aqui o versículo 13. Será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês. Aí Noemi ainda faz um negócio que a gente faz muito, né? A gente acha que a nossa dor é pior do que a dor dos outros, né? A gente acha que a gente está sofrendo mais do que os outros. A gente acha, não, é porque eu estou passando por isso, você não sabe pelo que eu estou passando. Se você soubesse pelo que eu estou passando, não existe dor. Você não compara a sua dor com a dor de ninguém. A sua dor, só você sabe o que você está passando, e só a pessoa que está passando sabe. Nunca menospreze o sofrimento de alguém. Nunca, nunca, nunca. Noemi diz, olha, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo, versículo 14, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Orfa volta para sua casa, volta para sua terra. O nome Orfa, a gente viu na quarta-feira passada, significa o que vem atrás da nuca. Tem a ver com você dar as costas, você mostra a sua nuca. Então, Orfa tem a ver com isso, dar as costas, mostrar a nuca. Então, Orfa volta. Aí, Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Lembra que a gente falou que a partir do versículo 6, o livro vai começar a mostrar o que vai acontecer com as 3 mulheres. Ruth, Noemi e Orfa. Orfa agora sai da história, porque Orfa voltou para sua terra.
A história continua agora com Ruth e com Noemi. Como é que essas duas mulheres vão responder a essa situação? Então Noemi disse, veja, Noemi continua insistindo agora com Ruth. Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Ela disse, olha, volte para o mundão. Volte para os seus deuses. Volte para eles. Não tem nada para você aqui na igreja. Volte para lá. Era como se ela estivesse fazendo um evangelismo ao inverso. Né? Fazendo evangelismo ao inverso. Muita gente diz que Noemi é o paralelo feminino de Jó. Do jeito que Jó sofreu, e a mão de Deus está pesando em mim, tal. Jó teve todo aquele sofrimento, vai ter muita gente que vai dizer que Noemi é o paralelo feminino de Jó. É o Jó feminino, é Noemi. Tamanha dor que estava no coração dela, e tamanha era a falta de esperança dela. Porque Deus tinha abençoado ela com duas noras, que iriam acompanhá-las, que estariam com elas, que a amavam como uma mãe, mas ela insiste para que essas mulheres deixem elas. Mas a graça de Deus é poderosa. A gente às vezes usa os versículos bíblicos e não tem a noção da profundidade que eles têm. Por exemplo, quando Paulo escreve lá aos Romanos, que diz que nada pode nos separar do amor de Deus, o que é que está incluído nesse nada? Parece uma pergunta ambígua, né? O que é que está incluído no nada? Sabe o que é que está incluído no nada? Tudo. O que é que está incluído no nada? Tudo. Absolutamente nada que existe pode mais nos separar do amor de Deus. Aí eu pergunto, uma dor que você passe, uma desilusão que você passe, pode lhe separar do amor de Deus? Se a Bíblia diz que nada, então não pode me separar, não tem absolutamente nada que aconteça que faça com que Deus me ame mais ou me ame menos. Não é o fato de você vir para a igreja que Deus vai lhe amar mais. Não é o fato de você botar rios de dinheiro, de dízimo, de oferta, que vai fazer Deus lhe amar mais. Não é. Deus lhe ama e não tem absolutamente nada que você faça que vai fazer com que Deus lhe ame mais ou menos. E aí quando a gente diz que nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo você pode fazer com que Deus deixe de lhe amar. Já pensou? Você parar agora conscientemente, não, eu vou fazer alguma coisa para Deus não me amar mais. Não tem como mais. Não tem como. Absolutamente nada mais pode lhe separar do amor de Deus. Nada. A palavra nada é nada mesmo. E Ruth e Noemi simbolizam isso aqui, porque ela está tentando de todo jeito afastar as noras dela. Mas a graça de Deus se revela na vida dela, porque veja o que é que Ruth fala agora. Versículo 15. Então Noemi disse, aí versículo 16. Porém Ruth respondeu, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu. Aonde quer que você pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. A declaração de amor linda, uma música bela, cantada nos casamentos, né? Declaração de votos do noivo para a noiva. Só que essa é uma declaração de amor de uma nora para uma sogra que não tinha absolutamente nada. Era uma idosa, não iria se casar mais, não tinha absolutamente mais nada para oferecer para Ruth, não tinha interesse algum que Ruth pudesse ter em Noemi, absolutamente nada. Essa é uma declaração de amor livre de qualquer interesse. Livre de qualquer interesse. Porque o pecado, ele infecta tanto as nossas vidas, que até a nossa declaração de amor, muitas vezes, está infestada pelo pecado. Às vezes eu digo assim, olha, eu te amo, Deus, já estou pensando em ganhar alguma coisa. Estou pensando em ter a bênção do Senhor, estou pensando em fazer alguma troca com Deus já. A gente expressa com toda a nossa alegria, toda a emoção, chora, tal, mas lá no fundo do nosso coração a gente está querendo receber alguma coisa em troca. A gente está querendo que Deus nos abençoe de algum jeito.
Por isso que essa declaração de amor aqui é uma das declarações de amor mais fantásticas que existem na Bíblia, porque é uma declaração de amor livre de qualquer interesse, porque não tinha interesse algum que Ruth pudesse ter em Noemi. Pelo contrário, quem devia estar insistindo para não ficar era Ruth. Ruth que devia estar querendo fugir de Noemi. E Ruth está dizendo, eu vou ficar com você. Veja que é uma declaração de amor, de um relacionamento marcado, onde as pessoas são mais importantes do que as coisas. Ela não tinha mais coisas para receber de Noemi, mas ela tinha pessoas, que é Noemi. Veja que é um relacionamento marcado pelo amor. Não desiste diante das circunstâncias difíceis. Versículo 15, ela diz, então Noemi disse, veja, sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá, você também fique com ela. Mas o verdadeiro amor, um relacionamento pautado por um amor sem interesse, ele não desiste diante das dificuldades. Lembra, logo no começo do culto, quando lemos o texto lá de Cânticos, o amor não tem a ver com sentimento. Na Bíblia, o amor tem a ver com uma atitude, com uma ação. E nesse momento, Ruth demonstra o amor. Noemi dizendo, volte. Está vendo, a sua cunhada voltou, por que você não volta também? Não me instes para que te deixes. Não insista, Noemi, eu vou estar com você. Aonde você for, eu vou. Aonde você morrer, eu morrerei. Aonde você pousar o pé, eu vou pousar o meu pé. O seu povo vai ser o meu povo. O seu Deus vai ser o meu Deus. Essa é uma declaração. A gente usa o termo declaração de amor, mas é muito mais uma declaração de aliança. Ela está abrindo mão do povo dela, ela está abrindo mão dos deuses dela, ela está abrindo mão da família dela, para abraçar o Deus de Israel, para abraçar o povo de Israel, para abraçar o povo da aliança. A gente diria que o que aconteceu aqui, nos dias de hoje, ela entregou o coração a Jesus Cristo. Houve uma conversão na vida de Ruth. É o momento que ela entrega o coração a Cristo, se a gente fosse comparar com os dias de hoje. É muito mais do que uma declaração de amor. Esse relacionamento de amor, marcado por a capacidade de assumir compromissos. Veja o versículo 16, não me instes para que te deixe, não me obrigue a deixá-la, porque onde quer que você for, irei eu, aonde quer que você pousar, ali pousarei eu. Ele assume compromissos, ele faz as caminhadas juntos, não é aquele amor de palavras, mas é um amor de compromisso e de ato. Mais do que isso, é uma aliança que não pode ser quebrada. É um amor que tem coragem de fazer juramentos solenes, versículo 17. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Ela faz aqui uma aliança solene com Noemi. Ela faz um juramento solene, uma aliança que não pode mais ser quebrada. Veja, toda a dor que estava no coração de Noemi, perdeu o marido, saiu de Belém atrás de coisas. Em saindo de Belém, ela não só não encontrou as coisas, como perdeu pessoas. A situação na vida dela foi indo de mal a pior. Chegou no fundo do poço, mas uma notícia trouxe esperança ao coração dela. Qual foi a notícia? Deus visitou o seu povo. Mas mesmo assim, o coração duro de Noemi, como é o meu e como é o seu coração, nas dificuldades da vida, ela foca, ela olha para aquilo que está dando errado e esquece de perceber aquilo que Deus tem abençoado ela. Ela tinha 2 noras fantásticas. Uma das noras, por grande insistência de Noemi, órfã, volta para o seu povo. Mas Ruth faz essa declaração que mostra a graça de Deus sobre as nossas vidas, porque mesmo Noemi insistindo para não receber a bênção de Deus, mesmo assim Deus usa uma moabita para dizer, olha, eu vou estar com você, Noemi, eu vou andar contigo. Não é um ponto final na sua vida. Noemi achava que era um ponto final, que a história dela tinha acabado. Noemi achava que dali para frente era só, como diz o ditado, era só cumprir tabela. Não sabia Noemi que aquilo era uma grande vírgula que Deus estava colocando na vida dela. A sua história vai continuar, Noemi. Você vai encontrar um homem chamado Boaz. Esse homem é da família de Elimeleque. Você vai orientar a Ruth da forma correta. Por coincidência, esse homem, um cinquentão, por coincidência, esse homem é rico.
Pela graça divina, esse homem está solteiro. Pela bondade de Deus, esse homem vai querer se casar com Ruth. E pela graça de Deus, essa Ruth, que você estava insistindo para que ela lhe deixasse, lá no final do livro, o que é que as mulheres da cidade vão dizer? Ruth é melhor para você do que 10 filhos. Essa Ruth, que você não estava vendo a bênção de Deus na sua vida, que você achava que era o fundo do poço, que você achava que não tinha mais jeito, que você olha hoje e não vê mais saída para canto nenhum, essa Ruth vai ser para você melhor do que 10 filhos. E assim Deus pode fazer com as nossas vidas. Está numa luta grande hoje, numa batalha grande hoje. Você olha para um lado, não tem saída, olha para o outro, não tem saída. Parece que a situação vai ficando de mal a pior, como estava aqui do versículo 1 até o versículo 5. Mas Deus pode estar dizendo, meu filho, não é um ponto final, é uma vírgula. Sabe Moisés, que eu citei no começo, que parecia que era um ponto final na vida dele? Estava lá no deserto, cuidando dos animais lá, dos cabritos, das ovelhas. Tinha toda uma preparação no Egito, 40 anos no Egito, passa 40 anos no deserto lá, pensa que não tem mais nada, aí Deus diz, Moisés, é agora. Aí Deus pergunta assim para Moisés, Moisés, o que é que você tem aí na mão, Moisés? Aí Moisés mostra o quê? Eu tenho aqui um cajado de pastor. Pois é, com esse cajado, você vai dividir o mar, com esse cajado você vai ferir as águas do Egito, com esse cajado você vai conduzir o povo para sair do Egito. Meu amado, as lutas que eu e você passamos, pela graça de Deus, Deus visitando o seu povo, derramando da graça dele na nossa vida, assim como ele derramou na vida de Noemi, essas lutas não são um ponto final. Essas lutas são uma vírgula. Deus vai visitar o seu povo, Deus pode mudar completamente a nossa história, ainda que a gente não imagine como. Veja que nesse momento, talvez Noemi não soubesse nem o que ia acontecer, talvez não, com certeza, Noemi não tinha ideia do que iria acontecer na vida dela. E o texto termina, versículo 18, quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Aí Ruth acompanha Noemi. E Deus está dizendo, Noemi, não é um ponto final, é uma vírgula. A história vai continuar. Próxima quarta-feira, a gente vai do verso 19 até o verso 21, que é ver aqui a chegada de Noemi em Belém. Como é que ela chega de Belém? Lembra que Noemi saiu de um jeito. Como é que ela volta para Belém? E como isso afeta o coração dela? Que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha no seu coração, que Deus tem uma grande história para escrever aí nas nossas vidas. As lutas que eu e você passamos hoje não são um ponto final. A história continua. Ainda que ela vá de mal a pior, ainda que assim, como Noemi, a gente tente resistir à graça de Deus, ainda que a gente esteja focando nas coisas ruins, mas Deus coloca pessoas na nossa vida para nos mostrar a graça de Deus. Assim como Ele usou Ruth para deixar Noemi no caminho correto, Deus vai usar pessoas, vai usar a sua palavra, vai usar a sua igreja, para que eu e você tenhamos o foco nele. E lembrar sempre como é que começa essa história. A história estava indo de mal a pior, verso 1 até o verso 5. História indo de mal a pior. Fundo do poço. Aí tem uma mudança agora de cena. Deus visitou o seu povo. E aí, porque Deus visitou o seu povo, toda a história agora vai mudar. Ela vinha, eu costumo dizer que é um U, a história. Ela vai indo de mal a pior, de mal a pior, de mal a pior. Deus visitou o seu povo. Aí esse U agora vai subir. Agora Deus vai começar a abençoar o seu povo. Que Deus visite a minha vida e a sua vida. Amém? Amém.